Hotel Mato Grosso Águas Quentes apresenta 100 anos de história. Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Águas Quentes. Neste lugar de muito verde, você vai encontrar todos os componentes da natureza, como a água, madeira, pedra, fauna e flora. Eles incorporam o Parque Estadual Hotel Mato Grosso Águas Quentes, que reserva para você paisagens deslumbrantes. Aqui se vê montanhas que brincam com a imaginação do homem. São verdadeiras obras de arte, esculpidas pela natureza, que as veste de verde, e o balanço do vento sacode as folhas gigantescas das palmeiras de babaçu. São 1.487 hectares de área verde com árvores centenárias. Este patrimônio pertence ao município de Santo Antônio do Levergé, estado de Mato Grosso. No parque se vê rochas suntuosas de diferentes formas e altura. São formações de granito, que tem em grandes quantidades na região. Na primavera, florescem os ipês roxo, amarelo, branco e lilás, que dão pinceladas coloridas no verde das matas. E no inverno, a lareira de pedra sobre pedra deixa o romantismo tomar conta do lugar. Este belíssimo cenário se completa com as águas transparentes que brotam entre as pedras como espumas de cristal, formando lindas cachoeiras como as do Elefante e a do Maluco. Tudo se transforma em magia. O lugar é um paraíso místico, cheio de descobertas e desafios. A natureza é selvagem, mas extremamente bela. Hotel Mato Grosso Águas Quentes. Agora você vai conhecer 100 anos da sua história. O morador mais antigo da região foi Joaquim José Barbosa, e seu neto fala do seu avô. Joaquim Barbosa, é meu avô. Ele chegou aí, era uma pocinha d'água, aí ele abriu, ele fez um plantio de mandioca, cana, fez engenho. Aqui não tinha estrada quase, era só um trilheirinho. Lá também era só estrada que descia esses carros que traziam material aí, né? Puxava as coisas no boi, puxava lá na reta para ir para Cuiabá. Ele levava no cargueiro. Nos meados de 1905, o mato-grossense Marechal Cândido Rondon, em suas expedições, conheceu as fontes termais em meio de cachoeiras, árvores gigantescas, coqueiros, samambaias, orquídeas e borboletas. Rondon, em seus manuscritos, relatou a beleza privilegiada da natureza ao redor das terras de Águas Quentes, e naquela época ele já previu a possibilidade de se construir um hotel no local, e considerou ser estas fontes termais superiores às de Poços de Caldas. A pedido de Rondon, em 1919, veio a Cuiabá o laboratorista Orizimbo Correia Neto coletar material para análise no laboratório Balduino de Azevedo Feio, no Rio de Janeiro. As qualidades terapêuticas das águas foram comprovadas. Em Cuiabá, Orizimbo foi recebido por Valdorico Ribeiro dos Santos, Tocantins, e seu filho relembra este fato. Papai, então, nessa ocasião, de também conviver com o Dr. Orizimbo e aurir aqueles conhecimentos científicos, deslocar-se do Rio de Janeiro, um grande mestre que ele era, um grande nome na bioquímica, para vir até aqui fazer esse estudo dessa análise, etc. e tal. Águas Quentes teve um papel preponderante também sobre o aspecto medicinal. Todas as pessoas cometidas de artrites ou doenças musculares ou mesmo ósseas se dirigiam por recomendação médica, né? A clínica de fisioterapia natural que tinha eram as Águas Quentes. As fontes termais estão a uma altitude de 380 metros e o ribeirão de água fria que passa pelo hotel nasce na Serra do Veado, a 800 metros. Mas somente em 1937 que o interventor do estado Júlio Strubing Miller desapropriou a área como de interesse público, cujo registro foi efetuado no cartório do 5º Ofício de Cuiabá, como explica a tabeliã sobre a divergência do local do registro do imóvel.
extinta comarca de Santo Antônio e passou então comarca de Cuiabá o registro e competência do quinto ofício, cujo oficial do registro e tabelião era o meu pai, Arnaldo Rondon. Se surgir algum fato novo que incida sobre o registro balneário Termas Águas Quentes, então será automaticamente transferido para Santo Antônio de Leverger. Com o apoio do presidente Getúlio Vargas, Júlio Miller e o secretário-geral do Estado, João Ponce de Arruda, conseguiram, junto ao Banco do Brasil, recursos financeiros para construir várias obras e, entre elas, o Hotel Águas Quentes. A sua filha conta a luta que foi para obter esses recursos. Porque quando ele entrou para o governo, Mato Grosso devia 8 milhões ao Banco do Brasil, de governos anteriores. Ele então foi ao Getúlio e disse: eu quero fazer alguma coisa em Mato Grosso, mas não tenho dinheiro. Um empréstimo de 15 milhões. Desses 15 milhões, ele pagou 8 ao Banco do Brasil, para ter crédito também junto ao banco. E exigiu do banco, havia ainda uma quantidade de juros. Aí ele disse: eu só vou pagar, pago de uma vez, se o banco perdoar os juros, porque com esse dinheiro eu vou construir obras em Cuiabá. E ele sempre teve um ideal muito grande e uma preocupação com Cuiabá, com a fixação da capital em Cuiabá. Eu tenho aquele orgulho saudável de ter sido filha dele. Júlio Miller recomendou um hotel de pequeno porte. Os recursos eram pequenos e pediu que a mão de obra e os materiais a serem utilizados fossem do local, aproveitando o conhecimento dos reeducandos da colônia de Palmeiras. As pedras foram cortadas das rochas próximas e de forma artesanal. A construtora do complexo hoteleiro foi a Coimbra Bueno e o engenheiro Cássio Veiga de Sá. E foi o técnico português Atrônico da Silva que veio de Alagoas para ensinar os detentos a talhar as pedras de granito. O apoio da colônia foi total e Júlio Miller determinou a construção de olaria e marcenaria no local e enviou técnicos de Cuiabá para ensinar os reeducandos a cortar as pedras, trabalhar com o barro e madeira. Eu comecei desde menino, com base de 14, 15 anos, né? Comecei a trabalhar, cortando pedra, né? E a minha profissão sempre foi essa, eu nunca procurei outra profissão, né? O Padalto fala que ele aprendeu com o sogro dele, né? Ele era português, né? Então ele trouxe, segundo ele, fala que ele trouxe já lá de Portugal, né? Aí veio para Alagoas, né? De lá meu pai era alagoano, era do Nordeste lá. Então eu convivi com a família dele, né? E aprendeu com ele trouxe até nós, né? O madeiramento do telhado, as janelas e as portas tiveram a habilidade do grande técnico em marcenaria, Leão Asvolinski, pois ele era um mestre sábio em relação a esse ofício. Nesta época, a estrada de acesso às fontes se dava através de Santo Antônio do Leverger. A estrada era bastante precária e na época das chuvas ficava intransitável. Só mais tarde, em 1944, que foi aberta a estrada que liga a BR-364, cujo trabalho foi executado em mutirão pelos reeducandos da colônia e durou 15 dias de intenso trabalho braçal. Mas mesmo antes da inauguração, os padres salesianos iam sempre às fontes com seus alunos, como conta um deles. Eu conheci Água Quente praticamente em 1944. Eu fui à Água Quente com os padres franciscanos. Foram muitas pessoas. Eu era criança ainda. Mas a Casa de Pedra já tinha. Começaram a fazer a Casa de Pedra, hoje estava pronta. Aí depois disso, voltei na década de 60. A inauguração se deu no dia 8 de novembro de 1945. Todos se encantaram com o estilo rústico, em pedra e telhado inclinado, onde misturava simplicidade e ousadia. E tempos depois, foi realizado no local a primeira reunião de prefeitos da Bacia do Amazonas, como relembram os cuiabanos que estiveram presentes desde o início da construção, quando tudo era ainda muito precário. Conheci Águas Quentes nos idos de 1958. Lá me encontrei com 2 amigos de infância, que lá estavam também gozando das delícias daquelas terras fronteiriças com as terras de São Vicente. Após as chegadas,
nós instalamos lá e foi uma festividade, porque os amigos Zuma e Holanda já estavam lá para recepcionar aqueles que lá chegavam. Eu conheci as Águas Quentes por intermédio das filhas de Júlio Miller. Tinha também João de Souza, que ofereceu para passar um dia lá nas Águas Quentes. Chegamos lá, fomos imediatamente, eu era criança, garoto, conhecer o chuveiro que tinha de água quente, era uma poça, e voltamos à tarde para Cuiabá. E nós tínhamos medo de passar naquela época perto do Palmeiro, que os fugitivos atacavam a gente. Mas felizmente não houve nada. Não havia piscina, apenas o buraco onde as águas jorravam. Eu peguei uma carona num caminhão, sartei lá na estrada. Da estrada à Água Quente, são 10 quilômetros medido e contado. E a pé, fui a pé. Fui e voltei a pé para pegar outra carona. E o cidadão que foi com ele era caçador. Ele andava rápido, eu tinha que acompanhar. Hoje é um local onde a pessoa pode deslocar, ir para lá e tem todo o apoio. Tem pessoas que vai lá, leva garrafa ou garrafão. Eu mesmo trouxe uma garrafa para tomar Guaraná. Eu me lembro de uma passagem interessante no tempo de Fernando Correia. Ele levou um príncipe alemão e o alemão ficou completamente vidrado pelo local. E ele propôs ao Dr. Fernando Correia conseguir uma concessão por 50 anos e ele faria um prédio de 10 andares para o turismo internacional, principalmente para alemães. O Dr. Fernando não quis na época. O colega presente aqui, Farid Serô, José Vinagre, Ivo Risse, fomos à Água Quente. Como a estrada não era asfaltada e muito acentuadas ladeiras, quando chegou na Água Quente, tem a parte plana. E o Farid quis parar o carro não parava. Entendeu? Aí começou a fumegar a roda do carro, pegando fogo, querendo pegar fogo. Todo mundo parou, segurou o carro. Corre, pega água. E todo mundo começou a jogar água nos pneus do carro do Farid, porque estava pegando fogo. O hotel passou a ser o lazer preferido dos cuiabanos. Em 1954, este cuiabano conheceu pela primeira vez o local. Ir a Águas Quentes naquele tempo era muito diferente de hoje. Hoje você pega uma estrada asfaltada e você chega a Águas Quentes com 1 hora de viagem de Cuiabá. Naquele tempo era uma aventura. Uma vez que você chegava, aquilo ali era um paraíso, né? Só havia o hotel que hoje se chama de Casa de Pedra, e onde hoje é o apartamento número 10 era o balneário, o resto era mato. E os mosquitos, borrachudo, porvinha, né? E havia um motorzinho de luz que era ligado no escurecer e desligava na hora de dormir. E depois era aquela tremenda solidão, aquele negrume da noite, né? As pessoas tinham até medo, porque diziam que por ali podia ter onça, jaguatirica e outros animais, mas isso nunca aconteceu. Em 1964, no governo de Fernando Correia da Costa, o Estado arrendou sua administração para o fotógrafo Lázaro Papazian, conhecido como Chau, e sua filha conta as dificuldades que seu pai encontrou para administrar o empreendimento. Ele tomou posse dia 1º de abril de 64 e foi até 72. Foi um período difícil, tudo era precário. Lá não tinha nada, nem por perto para comprar, tinha que levar tudo de Cuiabá. A estrada era péssima. Por exemplo, a alface, não podia levar daqui para lá, ela tinha que ter alface, essas coisas mais frágeis, né, essas verduras, esses legumes mais delicados, ela tinha que ter. Então, ela mesma que tinha, que cuidava dessa horta, que fiscalizava, que mantinha por ali, que banana tinha muito, mas banana só não é tudo, né? Mas tem gente que descia a serra lá para ir comer o bife de mamãe, que era famosíssimo. Ela fazia um bife de alcatra na chapa, que era de tirar o chapéu. Durante os governos seguintes de Arnaldo Estevam de Figueiredo, Fernando Correia da Costa, João Ponce de Arruda, Pedro Pedrocian, José Fragelli, pouco fizeram pelo local. Somente em 1978, no governo do José Garcia Neto, que foi criado o Parque Estadual e a estrada de acesso asfaltada. E também foram feitos outros melhoramentos no local.
Já no governo de Frederico Campos, em 1980, houve ampliação da conta e mostra no seu relatório de governo. Eu vim ser governador do estado num período crítico da sua divisão territorial. Nós não tínhamos recursos financeiros para nada. Demos incentivos à criação da Turimate. A Turimate tinha a obrigação de criar meios de turismo para o estado. Nós preocupamos com alguns aspectos do Pantanal e de Águas Quentes. Hoje, o turismo em Mato Grosso, em Águas Quentes, existe e precisa, de fato, ser sempre melhorado com a iniciativa privada. Então, isto aqui desenvolveu rapidamente com gente que sabe apreciar o bom e o belo. Os outros governadores sempre apoiaram as iniciativas voltadas para o turismo do estado. No governo de Carlos Bezerra, houve o cancelamento do contrato de arrendamento e o estado transferiu a administração do hotel para a Associação dos Funcionários da Codemate. Mas por falta de recursos, o hotel terminou por ficar em completo abandono. A área foi invadida e a estrutura física depredada. Vocês são da onde? Nós somos de Jundiaí, São Paulo. Vieram conhecer Águas Quentes? Isso. O que vocês estão esperando encontrar aí? Uma coisa maravilhosa. É? Sabia que tá tudo abandonado aqui, que não tá funcionando o bar, não tá funcionando o restaurante, nada? Não sabia nada, vim por intuição. O que a senhora tá achando, Gil? A senhora esperava encontrar isso? Eu acho que eu esperava encontrar outra coisa, né? Tá tão abandonado, não? Eu vim de Rondônia. E você? Eu vim para conhecer isso aqui e tomar um banho. Eu cheguei, gostei realmente do local, só que não tá adequado para atender a gente ainda, né? Merecia uma melhor qualidade. Em 1989, a classe empresarial e a sociedade cuiabana não se conformaram com a situação, pois Águas Quentes tinha tudo para ser um grande polo do turismo no estado. A luta de Antônio Ferraz de Oliveira foi grande para que o estado efetuasse a reabertura do balneário para a iniciativa privada, como conta sua esposa. Oliveira era um grande admirador de Águas Quentes, então por isso foi a luta dele, porque ele achava que o turismo estava incluído Águas Quentes, que aquilo tinha que ser reaberto para que as pessoas viessem. Quer dizer, nós precisávamos de ter coisas bonitas para mostrar. Era esse homem que lutou muito e incentivava toda a família a fazer, a lutar por isso. Vou falar aqui para você um versinho. Como bênção divina se fez presente este lugar que andava adormecido, com tanta beleza para mostrar, só agora ele veio exuberante e invadecido. A bandeira levantada por este empresário recebeu o apoio do secretário da Indústria, Comércio e Turismo e da sociedade, que pressionaram o governo de Carlos Bezerra a publicar novo edital de concorrência para arrendamento do local. Antes da publicação do edital, o melhor caminho para o balneário Águas Quentes era o arrendamento, porque o governo não tinha condições de recuperar, então fizemos o edital. Fomos à Assembleia, o edital foi feito a nível estadual e a nível nacional, e o conhecimento foram de todos os empresários do setor. Ficaram 2 empresas, e uma delas foi o Hotéis Mato Grosso, que foi a vencedora dessa licitação. E essa licitação foi pública, com a presença de todos os segmentos do setor no estado, que não houve, durante a licitação, nenhuma impugnação. O projeto de reforma teve a assinatura do arquiteto Júlio Ribeiro e a construção sobre a responsabilidade do engenheiro Joel Preza, que colocou bom gosto nos mínimos detalhes, projetando Águas Quentes para fazer parte do turismo brasileiro. A natureza também se fez presente no projeto de decoração e de paisagismo. Inspirado no passado, leva a marca de Maria Auxiliadora, que reuniu talento e criatividade para compor os ambientes aconchegantes e exclusivos do complexo. Os objetos aqui se misturam e eles se harmonizam. Os turistas que aqui vêm gostam muito dessa composição.
trajetória do Grupo Almaty se traduz nas palavras trabalho e dedicação. Hoje, o Hotel Mato Grosso Águas Quentes é referência nacional. À frente do empreendimento está o presidente do grupo, Leopoldo Mário Nigro, que se orgulha do resultado alcançado. Aqui, o turista encontra todas as opções de lazer em um único lugar. Tranquilidade, diversão, contato com a natureza preservada e muita saúde proporcionada pelas fontes termais. Assim é o Hotel Mato Grosso Águas Quentes.